Eu costumava acreditar que conhecia minha esposa. Afinal, você vive com alguém por anos, acorda ao lado dela todos os dias, compartilha sonhos, contas, abraços, medos. Você acredita que conhece. Acredita que, mesmo nos silêncios, existe verdade. Que mesmo quando os olhos não dizem tudo, eles não mentem. Mas eu estava errado. O nome dela era Isabela. E o que ela escondia mudou tudo o que eu achava que sabia sobre amor, confiança e sobre mim mesmo. Conheci a Isabela numa livraria. Literalmente, esbarrei nela. Ela deixou um livro cair, eu pedi desculpas. Ela riu. Conversamos por alguns minutos. Nada demais, mas ela tinha aquele olhar. Aquele olhar que faz você esquecer o que ia dizer. Nos reencontramos dias depois, no mesmo lugar. E aí, o universo começou a me convencer de que aquilo era destino. Começamos a conversar mais, trocar mensagens, sair para cafés que viravam jantares. Ela era tudo o que eu queria. Inteligente, calma, de riso tímido e ideias profundas. Gostava de silêncio, gostava de animais, amava a chuva. Tinha uma tristeza leve nos olhos, como quem já passou por muita coisa. Mas ainda escolhe ser boa. Eu me apaixonei devagar. E quando percebi, já estava completamente entregue. Isabela não era de muitas palavras, mas sempre dizia as certas. Tinha um jeito de te fazer sentir visto, valorizado, querido, sem exageros. Ela me escutava com uma atenção que me deixava desconcertado. Não me interrompia, não tentava consertar nada. Só me ouvia e entendia. Em poucos meses, já estávamos inseparáveis. Ela se adaptou à minha rotina como se já conhecesse cada passo. Acordávamos juntos, tomávamos café rindo de coisas bobas. Às vezes, ficávamos horas em silêncio, e aquilo era confortável. Ela dizia que eu era o primeiro homem que a fazia sentir paz. E eu acreditava, porque eu também sentia o mesmo. Nossos amigos diziam que a gente parecia feito um para o outro. Minha mãe adorava ela. Dizia que era doce, educada, misteriosa no ponto certo. O tempo passou e o amor crescia como raiz. Com 1 ano e meio de namoro, pedi ela em casamento. Foi no sofá de casa, numa noite comum. Sem anel, sem glamour, só com verdade. Ela chorou. Disse que era o momento mais feliz da vida dela. Nos casamos 5 meses depois. A cerimônia foi pequena, intimista, só gente próxima. Ela usava um vestido leve, sem brilho. A maquiagem era quase nenhuma. Mas naquele dia, ela foi a mulher mais linda que eu já vi. Durante os votos, ela me olhou nos olhos e disse: "Eu nunca imaginei ter um lar. Até você." Eu chorei. E todo mundo aplaudiu. Naquela noite, tudo parecia certo. Correto. Honesto. Dormimos como marido e mulher pela primeira vez. Acordamos no dia seguinte com planos, risos e café na cama. E os meses que se seguiram foram perfeitos. Ela era carinhosa, presente, paciente. Nunca exagerava, nunca forçava. Sempre tinha o tempo certo de tudo. Às vezes, me deixava bilhetes na mesa, outras vezes, apenas o silêncio, o olhar, o toque. Era o tipo de mulher que você agradece a Deus todos os dias. O tipo que te faz ter esperança no mundo. Que te faz querer ser melhor. Mas tinha algo. Pequeno, discreto, quase imperceptível. Algo que não combinava com o resto. Às vezes, ela sumia por algumas horas. Dizia que estava com a mãe, com uma amiga, na rua. Nunca era muito tempo, nunca era com pressa. Mas sempre com aquele olhar, que dizia algo que a boca não dizia. Eu ignorei, porque o amor faz isso. Ele não é cego, ele escolhe não ver. Mas o que Isabela escondia não era pequeno, não era bobagem, não era algo superável. Era algo que, quando descobri, me destruiu. Os meses seguintes ao casamento foram calmos. Calmos demais. E se você já passou por isso, sabe exatamente do que eu tô falando. A calmaria que não acalma.
O silêncio que pesa. A presença que não parece inteira. Isabela ainda era gentil, carinhosa. Cuidava de mim com afeto. Fazia tudo o que sempre fez. Mas algo estava diferente. Era no olhar, no jeito de evitar certas perguntas, no modo como ela parecia, de repente, muito ocupada, mas sem nunca dizer com o quê. Comecei a perceber pequenas coisas. Ela não deixava o celular por perto. Se alguém ligava, ela saía da sala. Dizia que era trabalho, que era rápido. Voltava sorrindo, como se nada. Mas aquele sorriso não era o mesmo. Ela recebia notificações de madrugada. Eu fingia dormir. Ela levantava devagar, deslizava o dedo na tela, respondia alguma coisa e voltava para a cama como se estivesse indo ao banheiro. A primeira vez que pensei em confrontar, eu travei, porque meu coração dizia que tinha algo errado, mas minha mente tentava racionalizar tudo. Você está cansado. Ela é reservada, sempre foi. Você vai acabar estragando tudo com paranoia. E eu me calei. Preferi continuar acreditando naquela versão perfeita que construí dela na cabeça. Mas os sinais não paravam. Certa noite, estávamos vendo filme no sofá. Ela recebeu uma mensagem e sorriu com o canto da boca. O sorriso durou menos de um segundo. Depois, o olhar ficou distante. Frio. Ela pausou o filme e disse que estava com dor de cabeça. Foi dormir. Eu fiquei ali, encarando a tela. E naquela hora, uma pergunta surgiu na minha mente. Você realmente conhece a pessoa com quem se casou? No dia seguinte, ela agiu como se nada tivesse acontecido. Fez café. Beijou minha testa. Falou sobre algo banal, com a leveza de quem não esconde nada. Eu forcei o riso e engoli a dúvida. O mais cruel de tudo é isso. Quando você ama, você mesmo constrói as algemas. Você vê o abismo se formando e finge que é só uma sombra. Eu comecei a desconfiar de mim mesmo. Será que sou eu o problema? Será que estou criando coisas na minha cabeça por insegurança? Será que estou sabotando um casamento que ainda nem começou direito? E então, veio a desculpa perfeita. Ela começou a trabalhar mais. Dizia que estavam exigindo mais dela. Que precisava de foco. Que não queria levar problemas para casa. E quem era eu para cobrar? Ela continuava sendo doce, atenciosa, carinhosa na medida. Mas eu já não dormia direito. Passei a levantar no meio da noite e olhar para o lado da cama só para confirmar se ela ainda estava lá. Me tornei um fantasma dentro da própria rotina. Ela, do outro lado, continuava desempenhando o papel com perfeição. Nunca gritava, nunca brigava, nunca levantava a voz. E essa calma dela, que antes me encantava, agora me aterrorizava, porque era a calma de quem sabe o que está fazendo, de quem controla o jogo. E eu só reagia. Um dia, encontrei uma nota no bolso de uma jaqueta dela. Era de um restaurante que eu nunca fui. Nem com ela, nem sem ela. A conta era de 2 pratos, 2 refrigerantes, uma sobremesa. Pensei em perguntar, mas não consegui. O medo da resposta era maior que a necessidade da verdade. A verdade dói, mas o que machuca de verdade é o momento exato em que você percebe que foi enganado. O segundo em que a ficha cai. E o meu momento estava muito perto. Tudo aconteceu numa quarta-feira qualquer. Daquelas em que você acorda, toma banho, sai de casa achando que será só mais um dia. Mas algumas verdades não pedem licença, elas simplesmente arrombam a porta da sua vida. Acordei mais cedo do que o normal. O despertador ainda nem tinha tocado. Ela não estava na cama. Pensei que estivesse na cozinha, como de costume. Mas não. A casa estava silenciosa. Sem barulho de panela, sem café passando, sem rádio ligado em volume baixo, como ela sempre gostava de fazer. Só silêncio. Fui até a sala. Nada. Até que ouvi o barulho do chuveiro. Ela estava no banho.
Pensei em voltar para a cama, mas alguma coisa me puxou para o corredor. Um impulso estranho, um desconforto que eu não sabia explicar. Quando passei pela escrivaninha do escritório, vi o celular dela sobre os papéis, destravado, despreocupado. Isabela nunca deixava o celular desbloqueado. A tela ainda estava acesa, com uma notificação recente. Uma conversa de WhatsApp. O nome do contato era Luciana, com um emoji de flor. Mas a mensagem: "Vou sair cedo, ele não pode ver. Amanhã te explico tudo. Te amo." Meu corpo gelou. Luciana? Ela nunca falou de nenhuma Luciana, mas o que me destruiu foi o "te amo." Eu encarei aquelas palavras por alguns segundos que pareceram uma eternidade. Senti a garganta secar, o peito pesar, a respiração falhar. Peguei o celular. Abri a conversa. O histórico apagado. Ela tinha apagado tudo. Tudo. Menos aquela última mensagem que, por distração, ficou ali. Como um descuido. Como um sinal do universo. Voltei o celular para o mesmo lugar, no mesmo ângulo. Entrei no banheiro. Ela ainda estava no banho. Fingi um sorriso. Disse: "Bom dia", com a voz mais neutra que consegui. Ela sorriu de volta. Fez uma piada qualquer. Eu respondi com um beijo na testa. E com o estômago em chamas. Saí de casa pouco depois. Fui para o trabalho. Mas não cheguei lá. Fiquei dentro do carro, parado, olhando para frente, sem ver nada. A cabeça explodia. Será que ela me traía com outra mulher? Será que era só um apelido? Será que eu estava surtando? Mas o "te amo" estava ali. A mensagem estava ali. E eu já não conseguia mais fingir. Passei os dias seguintes em estado de alerta. Ouvia cada ligação dela com o coração disparado. Observava os movimentos, os horários, os olhares. Ela não parecia nervosa. Não parecia culpada. Isso me deixava ainda mais confuso. Porque, e se eu estivesse errado? E se fosse tudo um mal-entendido? Mas o destino é cruel. Ele não gosta de dúvidas. E quando decide te mostrar a verdade, ele esfrega na sua cara. Foi num sábado. Ela saiu dizendo que ia visitar a mãe. Pediu o carro emprestado. Saiu tranquila. E eu, pela primeira vez, decidi segui-la. Esperei alguns minutos. Peguei um carro por aplicativo. Fui atrás. Ela não foi para a casa da mãe. Nem perto. Parou num bairro afastado. Estacionou em frente a um prédio antigo. Desceu com um sorriso no rosto. Um que eu não via há semanas. A porta do prédio se abriu. Uma mulher saiu. Morena, cabelos presos, postura elegante. As duas se abraçaram como quem se vê há tempos, e logo em seguida se beijaram. Um beijo demorado, íntimo, real. Fiquei paralisado. A dor veio de repente. Como uma lâmina. Ela não me traiu com outro homem. Ela me traiu com outra vida. Uma vida que eu nunca conheci. Uma parte dela que nunca fez parte de mim. E naquele momento, no banco de trás de um carro parado, eu percebi que nunca conheci minha esposa. Voltei para casa em silêncio. Sem gritar, sem chorar, sem dizer nada. Eu só sentei no sofá e fiquei ali. As imagens do que vi ficavam repetindo na minha cabeça como um filme em looping. Isabela, minha esposa, nos braços de outra mulher. Sorrindo. Feliz. Viva. Uma versão dela que eu nunca conheci. Um lado inteiro que ela nunca dividiu comigo. Uma vida paralela. Uma verdade escondida por trás de cada gesto doce. Quando ela voltou para casa, horas depois, trazia uma sacola de bolo. Como se realmente tivesse ido visitar a mãe. Disse que ela estava bem, que mandava lembranças, e eu só observei, com um aperto no peito tão grande que quase me impedia de respirar. Esperei até o fim do dia. Esperei o jantar, o banho, o momento em que ela se jogou no sofá ao meu lado, como se tudo estivesse normal. Foi então que eu disse: "Isabela?" "Sim", respondeu com naturalidade. "Quem é Luciana?"
Ela travou. Não piscou. Não respondeu. O nome caiu no ar como um corpo morto no meio da sala. Depois de um segundo, que pareceu eterno, ela suspirou. E olhou para mim como quem desiste de fingir. Então, você sabe, eu não respondi. Só fiquei ali, esperando. Luciana, ela continuou, é a mulher que eu amo. Silêncio. Ela não tentou negar. Não chorou. Não implorou. Apenas disse, como se tirar a máscara fosse libertador. Eu não queria que fosse assim, Caio. Ela disse com a voz embargada. De verdade. Mas eu nunca consegui ser quem eu realmente sou. Me levantei. Comecei a andar de um lado para o outro, sem saber o que dizer. Ela continuou. Eu cresci numa família onde ser quem eu sou era um pecado. Fui criada para ser o que os outros queriam. E eu tentei. Juro que tentei. Mas a verdade sempre esteve ali, me sufocando. Então por que casar comigo? Minha voz saiu dura, quase tremendo. Porque eu me apeguei à ideia de uma vida segura, de um lugar onde eu pudesse me esconder. Com você, eu tive paz. E eu amei essa paz, mesmo que fosse uma mentira. Aquilo me destruiu. Você não me amava, Isabela. Você amava a ilusão. Talvez, mas a culpa não era sua. Você foi incrível, melhor do que eu merecia. E talvez por isso eu tenha escolhido você. Sentei novamente. Ela se aproximou devagar. Sentou ao meu lado. Me olhou nos olhos. Luciana sempre foi meu segredo. Antes de você. Durante você. Ela é minha verdade. Mas você foi meu refúgio. Eu não sabia se gritava, se chorava ou se saía correndo. Ela segurou minha mão pela última vez. Me perdoa, Caio, por ter usado você para fugir de mim mesma. Eu puxei minha mão de volta e pela primeira vez em toda a nossa história, ela chorou, de verdade. Mas não era um choro de quem foi pega. Era o choro de quem estava cansada de mentir. Eu deixei ela sair naquela noite. Ela foi embora com uma mala pequena, uma expressão vazia e um me desculpa, sussurrado. E naquele silêncio que ficou, eu só consegui pensar numa coisa. Eu me casei com alguém que nunca existiu. Ela se foi sem drama, sem gritos, sem porta batida, só com um último olhar, um pedido mudo de perdão e talvez de libertação. A casa parecia outra depois que ela saiu. Cada canto carregava um peso invisível. O cheiro dela ainda estava nos travesseiros. A escova de dentes ficou no mesmo lugar por dias. Eu não tinha coragem de tocar. Era como se tudo tivesse parado, menos a dor. Nos primeiros dias, eu não falei com ninguém. Desliguei o celular, fechei as cortinas. Parei até de comer direito. Me sentia um idiota. Não por ela ter escolhido outra pessoa, mas por eu ter construído uma vida inteira com base em algo que não era real. As memórias começaram a doer. O dia do casamento, os planos para ter filhos, as risadas no sofá. Tudo parecia agora uma encenação. Comecei a questionar tudo. O que era real? O que foi fingimento? Ela me tocava com amor? Ou com pena? A dúvida era o que mais me machucava. Porque a traição da verdade não sangra. Ela apodrece por dentro. Mas com o tempo, algo começou a mudar. E não foi de uma vez. Foi devagar. No meio do caos, comecei a escrever. A desabafar no papel o que a garganta não conseguia dizer. Palavras amargas, feridas em forma de frases. E ali, entre lágrimas e raiva, encontrei uma coisa que eu tinha esquecido. A minha voz. Porque ela não levou só meu dinheiro, meu futuro ou meu amor. Ela levou quem eu era. E agora, eu precisava me reconstruir. Peça por peça. Com vergonha, com medo, com raiva, mas também com verdade. Voltei a sair de casa. Voltei a conversar com gente de verdade. Voltei a rir. Não com o mesmo brilho, mas com honestidade. Entendi que a culpa não era minha, que ser usado não me tornava fraco, que ter confiado não era um erro, era um reflexo do amor
que eu estava disposto a dar. E talvez, só talvez, isso seja uma força, não uma falha. Hoje, meses depois, ainda tenho pesadelos às vezes. Ainda acordo esperando ver ela ali. Ainda me pego imaginando o que teria acontecido se ela tivesse contado a verdade desde o início. Mas também aprendi a agradecer por ter descoberto. Porque viver ao lado de alguém que te esconde é viver em silêncio, mesmo gritando por dentro. Agora, eu caminho com mais cautela, mas com o coração inteiro. Não espero mais perfeição, nem promessas, só verdade. Mesmo que ela doa. Se você chegou até aqui, talvez já tenha amado alguém que não existia. Talvez já tenha entregado tudo de si e recebido só silêncio em troca. Ou talvez esteja vivendo uma mentira agora e ainda esteja tentando acreditar que é amor. Seja qual for o seu caso, você não está sozinho. Aqui, a gente dá voz para quem foi calado. Conta o que ninguém tem coragem de contar. Transforma a dor em força. Então se inscreve, porque a próxima história pode ser parecida com a sua, ou pode ser a que vai te acordar. E nunca se esqueça, amar não é se perder no outro, é se encontrar, mesmo depois de ser deixado para trás.